Boa noite, muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui, Rodrigo Wolfer falando. Dando sequência aqui na nossa semana de vivenda de obras financiadas, né? Dando um retorno aí para o que a gente deu início ontem. Só lembrando um pouquinho, ontem a gente explicou um pouco o que é a obra financiada, qual a ferramenta da Caixa Econômica que a gente pode fazer a utilização dela e colocou alguns parâmetros, quem que pode fazer, quem que pode, como profissional, tá utilizando, né? Quem como profissional pode estar fazendo os levantamentos, colocando as planilhas em dia, colocando as propostas para o banco fazer essas aprovações, enfim. E hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre como você pode fazer esse trabalho com o seu cliente, como você monta essa planilha para entregar ela para o banco, tá? Para que essa aprovação seja analisada, para que essa aprovação seja desenvolvida, e o passo a passo aí para a gente conseguir fazer essas aprovações junto ao banco, junto ao cliente, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber, que a gente tem que entender, é que a gente precisa fazer a primeira captação desse cliente, fazer a abordagem dele, né? Como que a gente faz isso? Ontem a gente falou um pouquinho sobre algumas estratégias aí de desenvolvimento, de captação de clientes, principalmente por parte do corretor, né? O corretor de imóveis, quando ele faz essa captação, a gente consegue trazer ele um pouco mais para a gente, né? Trazer esse cliente para a gente. E existe uma ferramenta muito importante quando a gente vai apresentar a construção financiada para o nosso cliente, que é o simulador da Caixa. Tá? O simulador da Caixa ele vai fazer com que a gente traga o perfil financeiro do cliente, ajuste ele à realidade da construção financiada, para que a gente possa desenvolver e entender muito bem qual é a intenção desse cliente e fazer com que ele venha para a realidade da construção. Tá? Um pouco do que eu falei ontem referente ao perfil do cliente. Então, o que a gente faz? Eu estou colocando aqui, tá, só um bate-papo para a gente ter um entendimento, e nas próximas aulas, nos próximos encontros, eu coloco o link, eu coloco todo o processo certinho para vocês conseguirem fazer essas simulações. Então, a gente entra lá no site da Caixa, lá eles vão pedir os dados principais, tá? São CPF, data de nascimento, renda, valor de renda comprovada, renda, imposto de renda, qualquer tipo de renda que esse cliente ou esse casal queira ter, que ele possa ter. Numa análise, numa primeira avaliação, no primeiro atendimento, a gente costuma já fazer um checklist, né? Que normalmente são esses dados, são os levantamentos pessoais, dados pessoais, CPF, RG, tudo isso. E a gente coloca isso dentro do simulador da Caixa. Esse simulador da Caixa ele vai apresentar para a gente o perfil daquele cliente. Então vamos supor, eu tenho a cliente Ana e tenho o cliente Pedro, que são casados, no papel ali tudo certinho, e eles vão fazer uma proposta, vão fazer um pedido para avaliação, uma análise financeira para o banco, para ver o potencial financeiro deles. A Ana ganha R$5.000 por mês, o Pedro, o marido, ganha mais 7.000, os dois têm 12.000 de renda. Então a gente vai lançar esse valor lá. Tá? Quais são os fatores que mudam um pouco no momento da avaliação do banco? A idade conta, tá? Porque quanto mais novo for o casal ou o indivíduo, a pessoa individual for, mais tempo de contribuição, mais tempo de trabalho, então isso você consegue até um parcelamento um pouco maior. Então a idade conta, a renda conta, tá? Muito importante a gente saber que nesse momento a gente não pode ter nenhum tipo de restrição no banco. Restrição ao apontamento em Serasa, apontamento em SPC, por menor que seja o valor. Por menor que seja esse valor, é um impedimento para esse financiamento acontecer. Então, no momento que a gente vai fazer essa abordagem do cliente, a gente já tem que levantar todas essas informações. A gente tem que saber se ele tem algum... Isso a gente resolve facilmente. Tá? Desde que você faça a sua negociação com o órgão que você está em débito,
ele tem um tempo hábil ali que ele tem que retirar essa pendência, senão não volta a estar limpo e a gente consegue fazer toda a negociação. Mas isso é importante para a gente saber que é sim um fator de impedimento. Isso a gente tem que filtrar antes, para não ter que passar todo o processo de aprovação e na hora de uma aprovação efetiva no banco aparece essa pendência. Então a gente acaba filtrando antes. Essa análise, essa avaliação ela é passada, a gente pega essa simulação, tá? Essa simulação ela vai dar para a gente um valor teto de financiamento, um potencial financeiro desse casal para a gente, onde ele vai falar, pela avaliação financeira deles, a gente tem como teto para eles um empréstimo de R$500 mil. Tá? R$500 mil. O que a Caixa Econômica vai fazer? Ela vai avaliar isso em R$500 mil como sendo já a sua obra completa. Então, ela vai entender que esses R$500 mil é equivalente a uma casa acabada e construída. O que ela vai te dar desse valor de potencial de financiamento? Ela vai te dar 80% disso. Tá? Ela vai colocar para você fazer essa construção, esse desenvolvimento todo. Ela vai dar isso daí junto com apenas os 80% que é o que a Caixa vai avaliar. Então, se o potencial financeiro deles é de 500 mil, eles vão ter liberado ali 400 mil para fazer a avaliação deles. Ok, essa é a simulação que a gente tem. Juntou toda a documentação, comprovante de pagamento, comprovante de renda, seja imposto de renda, qualquer que seja, Prolabore, seja imposto de renda, carteira assinada. Todos esses comprovantes eles são aceitos hoje pelo banco. E dito isso, eles vão fazer a análise desse projeto, dessa pasta financeira. Esse financiamento, efetivamente, ele é para um bem que não existe. Tá? A gente vai construir e a gente pode fazer ele tanto na construção quanto na aquisição de terreno mais construção, que é só a Caixa Econômica que faz, como eu disse ontem. Feito a primeira etapa, feita essa simulação, o entendimento da realidade desse casal, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esses valores e vai fazer o estudo de projeto em cima disso. Quando a gente faz o estudo de projeto, o que quer dizer? Quer dizer que o potencial financeiro desse casal é de 400 mil. A gente vai chegar para esse casal e vai falar, vocês já têm um terreno, vocês já possuem terreno? Não, a gente não possui terreno. Tá? Eu, como quem vai desenvolver essa proposta para esse cliente, como quem vai desenvolver essa análise de construção para esse cliente, eu tenho que saber que ele não tem terreno, eu tenho que fazer uma leitura e uma análise de todo o processo que ele quer fazer, de tudo que ele quer que caiba dentro dessa casa dela. Vamos supor que ele quer 2 quartos, sendo um suíte, ele quer uma área de lazer, ele quer uma piscina. Então a gente faz esse estudo, essa pré-análise, para saber e fazer esse encaixe, essa compatibilização, para ver se isso realmente se encaixa com o potencial financeiro dele. Aí a gente vai saber que dos 400 mil que ele tem disponível ali naquela pasta de aprovação do banco, e o bairro que ele quer morar, o terreno onde ele quer morar, por exemplo, uma média de custo de terreno a gente vai do terreno de 100 mil reais. Então a gente já sabe que se o potencial financeiro dele é de 400 mil, o terreno que ele quer comprar é de 100 mil reais, a gente vai direcionar 300 mil para a construção dele. Tranquilo. Então é uma matemática bem simples de se fazer. Como ele não tem posse desse terreno, ele vai fazer a compra e a aquisição desse terreno nesse processo. Como que isso funciona? A Caixa Econômica ela vai pedir para que seja feito o pagamento de 20% do valor do terreno. 20% do valor do terreno. Então, se o nosso cliente, que a gente está fazendo essa análise hipotética aqui, se ele quer um terreno de 100 mil e ele não tem nada de já negociado, já comprado com ele vai ter que desembolsar esses 20 mil reais e pagar os 20% referente à questão do terreno. Por quê? Porque a Caixa ela entende que você tem que ter no mínimo 20% desses valores para se conseguir fazer esse desenvolvimento. 20% desse valor, 20 mil reais, você vai chegar para o seu cliente e vai falar, então para a gente desenvolver esse trabalho todo,
com o seu potencial financeiro de 400 mil, direcionamos 100 mil para o terreno, você vai ter que dar 20 mil reais de entrada aqui para a gente conseguir fazer a negociação do terreno e direcionar os outros 300 mil para o desenvolvimento do projeto. Ok? Aí a gente vai saber se esse cliente realmente tem esse potencial e tem esse caixa para desenvolver esse projeto. Porque às vezes ele não tem, às vezes ou ele tem até a mais, ok? Mas se ele não tiver, ele tem que ter uma busca, um lugar de onde buscar esse valor de entrada. Então vamos supor que ele tenha aí os seus 20 mil. Ok, beleza, a gente encontrou o terreno para esse cliente. O terreno ele foi lá, viu, olhou, está tudo ótimo, é isso, lindo. Então a gente fez um estudo de projeto para esse cliente, colocamos esse cliente aqui dentro das metragens possíveis, colocamos esse cliente dentro da possibilidade, dentro do limite dele. A gente sempre coloca e avança isso no limite dele, que para o nosso caso que a gente está estudando aqui, é de 400 mil, 100 mil de terreno e 300 mil de construção. Ok, fizemos todos os estudos, fizemos todas as apresentações ali para ele, achamos o projeto, ele gostou do escopo inicial desse projeto. Qual que é o próximo passo agora que a gente tem que fazer para esse cliente? É desenvolver esse projeto, colocar ele em aprovação e aprovar em prefeitura, seja condomínio, seja onde for, a gente vai colocar esse projeto em aprovação. Por quê? Porque quando a gente vai lá no comecinho, que a gente fez o primeiro estudo, a primeira análise do potencial financeiro desse cliente, desse casal, quando a gente faz essa análise, esse potencial financeiro, ele é só um estudo, tá? Ele é só um direcionamento financeiro para a gente saber o produto que a gente vai trabalhar. Dito isso, feito tudo isso, todas as análises, a gente vai montar essa documentação e vai mandar isso para o banco fazer uma pré-análise. Ele vai pegar a documentação, vai fazer o banco de pré-análise e vai segurar essa pasta com eles. Por que ele vai fazer uma pré-análise desse financiamento? Caixa Econômica Federal, financiamento bancário, ele só faz aprovação desse financiamento de aquisição de terreno mais construção com o projeto aprovado. O projeto tem que estar aprovado na prefeitura, se for o condomínio tem que estar aprovado no condomínio, com o alvará de obras, aí isso vai ser linkado lá na pasta da proposta que a gente vai fazer para o banco, tá? E aí sim o banco vai de posse de tudo, documentação pessoal, análise de comprovante de renda, projeto aprovado, tudo isso ele vai fazer um estudo efetivo, real e vai fazer o que a gente chama de rodar a pasta, ele vai subir a pasta. Essa pasta ela vai lá para cima e aí sim o banco vai falar, ok, está aprovado, o seu projeto é compatível, o seu terreno está dentro do valor esperado, tudo está se enquadrando aqui, tá? Tudo está se enquadrando aqui, então a gente vai subir isso, a gente vai fazer efetivamente a sua proposta de financiamento. Junto a tudo isso, entra uma outra parte que é muito importante, é a tal da chamada PCI. Tá? A PCI é o terror de muita gente, a PCI é o terror, é a dor de cabeça de muitas pessoas, muitos profissionais, que muitas das vezes por isso tem pouca adesão, por isso tem pouco conhecimento, por isso tem pouca gente que faz. A PCI ela é a proposta de construção individual. Ela é uma planilha que a gente precisa fazer. Aí quem pode fazer é arquiteto, engenheiro técnico de edificações, como eu falei ontem. Essa planilha, o que ela vai fazer? Ela vai destrinchar todo o seu projeto, vai colocar uma planilha com valores, com porcentagens, com etapas, com cronograma de obra, com início, com fim, tudo isso aí. E isso vai subir junto com a pasta, com o projeto aprovado, com a documentação. O banco vai pegar tudo isso, vai analisar, vai ver se é coerente, tá? Vai ver se isso daí é coerente, vai ver se isso daí realmente está dentro dos parâmetros do banco, da Caixa Econômica, porque ali a Caixa ela já tem um desenho do seu projeto sem saber como que ele existe. Como assim, Rodrigo, sem saber que ele existe? Ela tem um parâmetro que você tem que seguir, não tem que inventar a roda, não tem que fazer coisa diferente, é só a gente seguir o que está lá nos parâmetros da Caixa. O que é o parâmetro da Caixa? A fundação ela é destinada, por exemplo, a 10%, entre 8% e 12% do valor total da obra. Então, se você conseguir ajustar tudo isso para essa PCI e tudo estiver enquadradinho, tudo estiver dentro do cronograma que a Caixa exige, ok, tá? Então a Caixa vai entender que aquela casa é compatível com a renda daquele cliente, ele vai entender que aquela casa é compatível
com a realidade do município que você está colocando essa proposta, ela vai entender que essa casa é compatível com a sua própria planilha. Fechou tudo isso, ela vai chamar esses clientes lá no banco novamente e vai falar, ó, sua pasta aqui está aprovada, vamos assinar. Assinou a pasta de financiamento e disso você como profissional você já está de posse de projeto aprovado, cronograma de obra, você já pediu a sua entrada para o seu cliente, ele já tem que estar disponível para você assim que a pasta vai para cartório, vai para registro, quando esse financiamento volta, tá? Quando esse financiamento volta, você já está apto a dar início à sua construção. Importante falar, lembra que lá no comecinho eu falei que a gente tinha aquisição de terreno mais construção, essa aquisição de terreno, como esse casal hipotético aqui, ele não tinha esse terreno, não tinha nada, ele foi atrás de um terreno que ele gostou. Ele achou aquele terreno, ele gostou, o que a Caixa faz? A Caixa vai pegar a sua entrada ali de 20%, que é o que a gente explicou aqui, ela vai pegar a taxa de 20% e vai pagar o terreno na íntegra. Primeira coisa que o banco faz, ele vai pagar o terreno na íntegra. Ele vai pagar lá e vai transferir, já vai transferir a matrícula para posse e alienação do banco. Ponto. Acabou, você não deve mais nada para terreno, por isso que é aquisição de terreno mais construção. Você não deve mais nada para parcela de terreno, aí você vai focar só na sua construção, você vai focar só no seu desenvolvimento, só no seu cronograma de obra. Já está quitado, já está passado. Tá? Essa, você conseguiu fechar, aprovou, você vai começar a fazer a sua construção. Aí uma pergunta que eu deixo para vocês aqui é o seguinte: quando se fala muito de obra financiada, quando se fala muito de construção, de recurso de caixa, muito se fala assim, ó, a gente consegue, a gente pode, a gente tem recurso para fazer uma obra inteirinha, usando apenas e somente recurso da caixa. O que vocês acham? Coloca aí para mim, vocês acham que sim, vocês acham que não? É possível eu chegar com a minha ideia, achar um terreno, achar o meu cronograma, tudo perfeitinho, eu consigo fazer uma construção somente com o recurso da Caixa? Fala aí para mim. Vamos ver. Sim, não. Só aqui. É o seguinte, dois pontos importantes, tá? Dois pontos importantes. Uma coisa é você ter todo esse crédito aprovado, é você ter todo esse dinheiro disponível para você, é você ter tudo isso convertido para a sua construção. Esse a gente vai chamar de 100% de obra, tá? Esse a gente vai chamar de 100% de obra, que é o que o banco efetivamente vai liberar para você durante o cronograma. Porém, para que o banco, né, vocês vão lembrar o que eu falei agora há pouco, para que o banco te libere, para que o banco te aprove o seu projeto, para que o banco te faça todo esse trâmite, você tem que ir lá atrás, você tem que ter o dinheiro da entrada do terreno, você tem que ter o dinheiro da elaboração do projeto, você tem que ter o dinheiro da topografia, você tem que ter todo o processo antes da aprovação do banco, você tem que ter sim. Então não adianta você querer pegar 100% do financiamento e fazer toda a aprovação em cima disso. Não adianta, você não consegue fazer, porque o seu dinheiro vai ser liberado depois do que você já tem que gastar. Você tem que de partida já gastar com essas aprovações. Isso tem que estar na prefeitura aprovado, as taxas já tem que estar recolhidas, o seu engenheiro já tem que estar elaborado, já tem que estar com o projeto elaborado, as custas dele dos honorários tem que estar recolhido, a entrada de terreno. Então tudo isso tem que estar realmente, já é um valor que ele tem que dispor disso. Não adianta ele querer vir com a ideia, igual muita gente fala assim, você constrói 100% da sua casa e fica tranquilo. Não existe isso, tá? A gente precisa realmente ter esse processo todo para fazer as aprovações. Agora, vamos partir da aprovação do projeto. A gente aprovou, fez a pasta tudo certinho, o banco deu, liberou, tal, certo? Beleza, o que a gente pode fazer? Aí sim eu consigo ter condições de, com a diferença do valor, com o que eu vou fazer dentro do cronograma de obra, eu consigo sim
executar a minha obra inteira com esse valor que o banco está disponibilizando. Qual o risco disso? O risco disso é assim, quando a gente vai fazer uma construção financiada, o banco, a gente executa um mês, tá? A gente faz uma execução, a gente desenvolve aquele mês dentro do cronograma que a gente tem. Ó. A gente apresentou para o banco que o cronograma a gente ia avançar X% em tais etapas. Então a gente avança esse daí, o banco vem e faz a medição, que hoje a gente, a PRS, quem manda somos nós, o banco faz, ele aprova aquela medição e te reembolsa aquilo. Tá? Então, até nesse primeiro momento, você ainda já tem que ter toda a sua negociação, você já tem que ter todo esse material disponível, você tem que ter tudo isso muito bem controlado para você chegar na sua próxima medição, você ter o recurso liberado pelo banco. Porque se você não evoluir, se você não avançar, se você falhar em algum momento e o banco for fazer medição, o que vai acontecer? O banco não vai te pagar. Ele não vai te pagar porque você não atingiu aquela meta daquele mês. E aí você tem que ter mais um mês para frente, você tem que ter mais um período de execução, de desembolso, de trabalho, de evolução, para pedir uma nova medição, para aí sim depois você conseguir se compatibilizar. Então, para você que pensa em trabalhar nessa área, já coloca na sua cabeça. É possível fazer? É. Aconselho fazer? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tá? De maneira nenhuma, porque qualquer falha que acontecer no processo, quem vai tomar na cabeça é você. A obra vai ficar parada, o seu cliente vai olhar para você e vai falar, poxa, mas não era possível a gente fazer a construção dessa maneira, você falou que era possível e aí eu não tenho recurso porque eu dependo apenas do banco. Então, para você conseguir fazer um trabalho desse, você tem que ser muito perfeito, você tem que ter um poder de negociação de compra de material muito bom, parcelado, porque se você fizer uma compra parcelada nesse mês e você vai aplicar aquele produto ali, você faz aquela compra parcelada nesse mês, você consegue parcelar para frente. Então você recebe, você aplica e distribui. É bem complicado, é bem complexo, é bem difícil você trabalhar apenas com o recurso do banco. Por isso, o que a gente sempre faz? A gente pede o valor que o banco exige de entrada para aquisição de terreno e mais algumas coisas, e de ponto de partida a gente sempre tenta trabalhar com 20% a 30% do valor total da obra como entrada para o cliente. Como entrada para o cliente, até para a gente conseguir se resguardar de qualquer coisa. Porque se porventura algum problema na obra que aconteça, você ainda tem um caixa ali para conseguir desenvolver, para conseguir trabalhar, para conseguir não fazer com que essa obra se interrompa. Porque uma obra interrompida é um problema, tá? Você vai dispor de pessoal, você vai dispor de maquinário que está alocado, e é complicado você retomar isso daí depois. Então a gente sempre orienta, a gente sempre pede e fala para o nosso cliente assim, você tem que ter 20% da entrada, fato. Mas dá para se trabalhar sem, sim, é possível, tá? É o que a gente fala aqui, a gente consegue fazer, a gente consegue desenvolver, mas é muito arriscado, mas a possibilidade existe. Quando as pessoas falam que dá para fazer esse trecho da construção financiada pós-aprovação, é possível sim, tá? Mas a gente tem que lembrar sempre que antes da efetiva liberação do projeto do dinheiro do banco, dessa primeira medição, é necessário sim que o cliente tenha aquele recurso ali para desenvolver os passos iniciais. Tá? Agora uma outra pergunta assim, que todo mundo faz, muita gente faz e quer saber, existe a tal da antecipação do dinheiro da Caixa? Existe a antecipação da medição? Existe a antecipação da parcela? Mais uma que eu vou deixar aqui para vocês aqui. O que vocês acham? Pode se fazer? A gente pode fazer ou não? O que vocês acham? Vamos ver. Bom, dividido também, que é o seguinte, a gente tem uma cláusula lá no contrato de financiamento, onde a gente pode sim fazer o pedido da antecipação das duas primeiras parcelas, tá? Das duas primeiras parcelas
desde que essa antecipação ela não ultrapasse os 20% do nosso cronograma de obra, os 20% da nossa PCI. O que isso quer dizer? Se eu tenho, por exemplo, no meu cronograma, vamos fazer um número redondo, assim, só para ter entendimento. Vamos supor que o meu financiamento foi de R$1 milhão e eu vou executar essa obra em 10 meses. Tá? E eu tenho um cronograma linear aí de R$100 mil por mês, um exemplo. Difícil acontecer esse tipo de coisa nessa constância, mas o que vai acontecer? A gente vai fazer a solicitação inicial, a gente vai pedir para o banco vai me antecipar 2 parcelas. Então, no momento que ele assinou o contrato, no momento que voltou do cartório, ele vai fazer um depósito para a gente de R$200 mil. Tá? R$200 mil. Eu tenho que dar um jeito de pegar essa entrada, e desenvolver em 3 meses de obra, porque a primeira medição, que seria com 10%, eu vou passar, a segunda medição, que seria com 20%, eu vou passar, e eu vou ter que evoluir até a minha terceira medição, que seria com 30%. Vamos supor ali que, então eu vou pegar os meus 200 mil, vou começar a desenvolver essa obra, vou começar a desenvolver esse projeto, e aí eu vou chegar lá na minha terceira medição. Vou chegar lá na minha terceira medição e vou fazer minha PLS. Minha PLS é a planilha que a gente faz mensalmente ali para fazer os pedidos. Chegou na minha terceira medição, eu não consegui atingir os meus 30%, eu vou ter que passar para a minha quarta medição. Eu vou passar mais um período, até que eu atinja aquele volume. Então eu vou trabalhar 3, 4 meses sem um recurso extra. Extra não, porque a gente antecipou, mas eu vou trabalhar 3 a 4 meses sem um recurso adicional ali para conseguir entrar dentro do meu fluxo, eu já estou apertado. Então, é uma condição que a gente consegue fazer também essa antecipação, mas tem que ter muito cuidado, porque senão você começa, se você não tiver um controle financeiro para essa primeira etapa, esses primeiros 2 meses, você roda, você vai embora, sua obra vai travar, sua obra para. Sua obra não vai desenvolver e você não tem como mais recuperar, porque você precisa avançar as etapas ali para conseguir que o banco te pague. E se o banco vê que não está acontecendo nada, ele não vai te pagar. Então você não anda de um lado, o banco não paga do outro, seu cliente dando porrada na cabeça, acabou desandando a obra. Então são ferramentas que a gente tem ali que possibilitam uma boa administração, possibilitam um bom trabalho, porém tem que se tomar muito cuidado. A obra financiada, a construção financiada, ela é muito boa, ela dá muitas possibilidades para a gente em ferramenta para se trabalhar, em proposta para cliente, em controle de uma série de coisas, mas é muito delicado, é muito complicado de você se manter linear no tempo todo. Existem duas condições, duas situações também. Quando a gente vai fazer a PLS, que são essas medições mensais aí, ou antigamente era diferente, antigamente todo mês o engenheiro tinha que ir na obra fazer o levantamento. Hoje quem faz é o profissional que fez a PCI. Então quem levantou, quem apresentou a planilha para o banco fazer a aprovação é o responsável técnico e ele quem vai fazer as medições mensais. A não ser a de 30%, a medição de 30%. Então quando a gente atinge 30% da obra, a gente vai mandar a PLS para o banco e o banco vai falar, beleza, tranquilo, chegamos a 30%, nosso engenheiro do banco vai à obra aí para fazer a análise. E se você não tiver com os seus 30% feito, executado, idêntico ao que está na PCI, idêntico ao que está na nossa planilha, o banco simplesmente vai falar, não atingiu, falta tantos por cento nisso, falta tantos por cento naquilo, falta cobertura, falta reboco, falta parede, e ele não vai pagar. Então você tem mais um entrave. Tem muita gente que acha assim, hoje eu estou fazendo, o engenheiro que está fazendo a medição, então ele pode pedir o quanto ele quiser, a hora que ele quiser. Não é bem assim. Não é bem assim. Se isso for comprovado, se isso fugir ao controle do banco e você, como responsável técnico, for enquadrado nisso, você responde e você tem um sério problema com isso. Tá? Então, assim, 30% é a primeira visita do banco. 30% é a primeira visita do banco. Depois a gente vai ter uma outra lá na frente com 85%. 85% de evolução da obra, o banco vai falar, opa, está finalizando, vamos mandar de novo. Eles vão ali na obra, eles vão olhar certinho, vão fazer todas as medições
Tá tudo ok, eles vão liberar. E a última lá, a última planilha, a última PLS, o seu cronograma, ele vai ser liberado ali no momento da averbação, do ABITSE, tá? Então, quando você faz a averbação, quando você transforma o seu terreno em casa oficialmente, você vai lá no banco, você apresenta tudo isso, você mostra para ele que sim, o projeto que você apresentou, a proposta que você apresentou, o cronograma que você apresentou, que tudo aquilo se transformou em realidade. Aí você vai averbar aquilo, você vai transformar aquilo num imóvel e vai chegar para o banco e vai mostrar, falar, ó, tá tudo aqui. Aí o banco vai fazer a vistoria final, vai mandar o pessoal lá, fazer as análises, tudo certinho, aí ele vai te liberar a última parcela. Acabou o financiamento. Perfeito. Acabou o financiamento. Se você conseguiu controlar tudo isso durante a obra, é um pé na roda, é ótimo, é excelente para você que é o profissional que vai executar, para você que é o profissional que vai fazer a captação, para você que é o profissional que vai fazer o desenvolvimento da arquitetura. Então, o que eu disse ontem, o que eu falei ontem, a gente consegue ver agora na prática. Todo esse ecossistema, todo esse pessoal que trabalhou em prol de uma construção, vê o seu produto, vê o seu empenho realizado aqui nesse momento, que é quando o cliente final já está ali morando dentro da casa, acabou, beleza, vamos para a próxima. Vamos para a próxima, e isso se desenvolveu muito bem. A gente tem que falar a respeito de alguns pontos aí, quanto a juros, quanto a valor de parcela. Então, vamos voltar um pouquinho lá. Quando a gente faz essa PLS, essa PCI, quando a gente faz todo o estudo para o cliente, a gente chega numa parcela que a gente tem a tabela price e a outra tabela que a gente pode fazer das parcelas do financiamento em si, né? E você tem um valor lá estimado já de início ao fim da obra, 360 parcelas, em quantas parcelas a proposta for aceita, e a gente começa a trabalhar. Assim que o banco libera o primeiro pagamento, assim que o banco faz o primeiro pagamento ali para a gente, vamos voltar na condição de uma obra 10% em 10 meses, tá? E vamos supor que ele tem uma parcela de R$1.000 para esse financiamento. O que vai acontecer? Durante o processo todo de execução da obra, durante o processo todo de construção, até a averbação, até o ABITSE, fechou tudo isso, o que o seu cliente vai pagar? O seu cliente, nesse caso, ele vai pagar para o banco tudo aquilo que o banco emprestar para ele naquele momento daquela medição. Como assim, Rodrigo? Seguinte, se você tem R$1 milhão de emprestado, de valor de financiamento que você está emprestando para o cliente, e ele evoluiu 10% da obra, nesse primeiro momento, no primeiro mês, ele vai fazer o quê? Ele vai pagar 10% do valor que vai ser a parcela dele. Então, se a parcela dele é de R$1.000, ele vai pagar 10% naquele primeiro mês. É isso, tá? Então, no primeiro mês ele paga 10%. No segundo mês, ele vai evoluir mais 10% da obra. Então, o banco vai emprestar mais 10%. Vocês entenderam? Ele vai pagar, se a parcela dele é de R$1.000, no primeiro mês ele vai pagar 100. Se a parcela dele é de R$1.000, no segundo mês ele evoluiu 20%, ele vai pagar 200. Até o 10º mês. No 10º mês ele pagou tudo isso dele, chegou no teto dele de pagamento. Isso deu um negócio chamado juros de obra. Tá? Isso é um juros de obra que o banco cobra durante o processo que ele está te emprestando aquele dinheiro. Por que ele não cobra tudo? Por que ele não cobra integral? Porque ele está te emprestando, ele vai te cobrar única e exclusivamente aquilo que está constando dentro do cronograma que ele te deu. Ele te deu 10%, ele vai te cobrar 10% do valor que você vai pagar. Ele te deu 20%, ele vai cobrar 20%, ele te deu 30%, 30%. Aí você vai começar a fazer o pagamento total da sua parcela, o cliente vai começar a fazer o pagamento total da parcela depois da averbação. Aí ele vai pagar o valor cheio daquela parcela de financiamento, aí ele vai passar a pagar os R$1.000. Tá? Então, até nisso, o nosso cliente ele tem de benefício no momento em que ele está se desenvolvendo esse projeto, está se desenvolvendo essa construção. Ele não precisa pagar o valor cheio da obra. Ele não precisa pagar o valor cheio da obra, não, o valor cheio da parcela dele de financiamento. Ele vai pagar isso só quando ele já estiver morando dentro da casa. Nisso, o seu cliente ele já deixou de pagar aluguel, nisso, o seu cliente já deixou de ter gasto com outras coisas e já está morando dentro da sua própria casa. Então, é mais um ponto legal, mais um ponto de atrativo de você chamar esse cliente para cá, de fazer as propostas e de conseguir envolver e mostrar para ele todos os benefícios que a construção financiada tem. Tá?
O que a gente falou ontem, que hoje a gente traria um pouquinho desse entendimento de como vai se o passo a passo aí, mais de conversa, como que é o passo a passo entre você fazer a captação desse cliente, fazer uma apresentação, fazer uma simulação no banco, fazer o que você quer, as apresentações dentro do financiamento, colocar tudo ali para ele, aprovação do projeto, e isso, fechou, assinou o contrato, vai para cartório, volta, começa efetivamente a fazer a construção, averbou, acabou. É esse o processo que você tem de início ao fim. Claro que em todo o desenvolvimento dele, você tem inúmeros pontos, você tem inúmeras pegadinhas. Se você não conseguir botar uma PLS bem quadrada, você não vai receber dinheiro. Então, essa é a dificuldade que os profissionais estão tendo nessa área. Ele não sabe colocar o desenvolvimento de uma obra, ele não sabe colocar o desenvolvimento de uma obra dentro do papel. Ele não sabe jogar tudo isso dentro de uma planilha bem executada, ele não sabe jogar tudo isso dentro de um cronograma bem executado, ele não sabe jogar isso dentro de um orçamento e um controle financeiro muito bem executado. Mas quando você tem o domínio dessas ferramentas, isso daí você vai longe. Você vai longe porque você só está trazendo benefício para o seu cliente que antes via que era difícil da gente ter, ou o cliente acha que nunca não posso ter porque isso não tem nada a ver. Quando você apresenta a informação correta para esse cliente, ele vai ver que sim, é possível de se ter esse financiamento e ter essa casa própria e ter essa construção. Todo mundo ganha. Eu estou com um exemplo aqui de um cliente nosso, que eu vou trazer amanhã até, uma obra que a gente fez aqui, eu vou trazer uns depoimentos do pessoal aqui. E o que eles fizeram? A construção deles, até marquei aqui para não esquecer nenhum número, tá? O financiamento deles foi de 950 mil. 950 mil saiu o potencial de financiamento deles. Eles têm uma boa renda, uma casa que eles pediram, uma casa de 300 metros quadrados que a gente fez para eles. Tá? E o financiamento deles saiu 950 mil. Para a nossa região aqui, é um ótimo valor. É um valor do padrão da casa que eles construíram, que a gente fez para eles, que eles escolheram de projeto. É excelente, tá dentro da normalidade, está tudo ok, beleza. 950 mil saiu para eles. E isso vai cair no exemplo que eu dei agora. Eles já tinham feito uma compra de um terreno, que é onde eles querem fazer, eles fizeram o projeto em cima disso, eles já tinham comprado direto com o proprietário. Comprou com o proprietário e fez a parceria, fez um contratinho de gaveta, ele estava pagando por mês. Eles dividiram, acho que em 12, eu não lembro quantas vezes que era, mas ele estava fazendo pagamento mensal. O que aconteceu? Lembra dos 20% que eu falei que o banco quer para fazer a quitação do terreno? O banco ele pede de entrada? Foi avaliado, o engenheiro da Caixa foi ao banco, ele viu pela matrícula, ele viu pelo valor de mercado, ele viu que valia aquilo, e eles já tinham feito pagamento. Faltou 150 mil para eles quitarem esse terreno. O banco falou 150 mil? Ok, vocês já pagaram a diferença. 150 mil está bem aquém dos 20% que o banco exige. Então, o que a gente vai fazer? Aí o banco pegou toda aquela papelada, deu a diferença para o ex-dono do terreno, isso já voltou, o ex-dono do terreno acabou, ele já não tem mais nada, já está com o dinheiro dele na mão, e ele está feliz da vida, foi para o cão dele e a gente começou a desenvolver o projeto. Então, de 950 mil que eles tinham de financiamento aprovado, tirou 150 mil. Tá? O que veio para eles? 800 mil dividido em 14 meses que a gente fez para eles. Fez para eles em 14 vezes, um projeto de 14 vezes. Ele tinha uma fundação muito complicada, tá? Uma fundação muito complicada, um aterro muito difícil de se fazer. Então, a gente pediu aí os 14 meses que a gente colocou no cronograma. Isso foi para a BCI, isso foi desenvolvido pelo cronograma da pasta com o projeto aprovado deles, que foi para a prefeitura. E a gente trabalhou com 800 mil. Só que para essa região aqui, eles optaram por um projeto um pouco diferenciado, um pouco mais detalhado, com um pouco mais de itens que valorizam um pouco mais a questão de acabamento, questão de, enfim, juntando tudo que eles gastaram com o terreno, juntando tudo que eles gastaram com que entrou de financiamento para eles, e mais o que eles colocaram de recurso próprio, ali no finalzinho, eles foram colocando ali tudo, eles fecharam a obra dele inteira em mais ou menos 1 milhão e 400. Tá? A obra deles 1 milhão e 400 mil. Essa obra dele de 300 metros, aqui na região,
ela tem uma avaliação média aí de R$7.000 o metro. Tá? R$7.000 o metro. Então, vamos colocar tão alto? Não, vamos colocar um pouquinho mais baixo? Eles gastaram 1.400 aqui nesse projeto todo. Tá? E a casa deles hoje está valendo R$2 milhões. 2 milhões. Então a gente conseguiu fazer com todos os passos, todas as apresentações, todos os controles, todo o processo da construção financiada, a gente trouxe uma economia, uma valorização para eles, na verdade, que hoje estão em cima de uma casa que já de ponto já valorizou R$600.000. 600 é bom isso daí ou não? R$600.000 de valorização. Eu tirei o meu recurso, o arquiteto tirou o recurso dele, o corretor, todo mundo saiu ganhando. Todo mundo saiu ganhando, ninguém reclamou, porque cada um tirou dentro dessa parceria toda, cada um tirou os seus honorários, os seus equivalentes, e eles ainda economizaram. Se eles podem vender essa casa hoje, pelo valor de mercado que eles têm de 2 milhões, baixo, tá? Dentro desse condomínio, é um valor baixo. Numa casa de mais de 300 metros, que é a casa deles, eles vão quitar o financiamento deles, vai sobrar um belo dinheiro no bolso deles aqui. Tá? Posso te falar que uns 300 mil tranquilamente vai sobrar no bolso deles. Tá? Então, o que eles estão fazendo? Essa valorização, essa economia, esses valores que eu disse no encontro de ontem, que a gente consegue fazer de 20%, 25%, até 30%, dependendo qual for a situação e o projeto da casa, a gente consegue trazer e transformar isso em economia para o nosso cliente, eu tirando o meu honorário, eu pagando o meu pessoal, ou material de qualidade, um projeto muito bem feito, tudo de melhor que tem na casa. Então, poxa, você imagina pegar todo esse potencial, toda essa possibilidade, fechar o cerco, tá? Fazer um plano de ação, fazer um plano de negócio regional, você fazer suas parcerias corretas, você desenvolver muito bem isso daí, o controle de financiamento de obras é perfeito. Tá? Muito cuidado com todos esses pontos que a gente falou. E tem muita outra coisa, tem muito detalhe. O pessoal acha que é simples, não é simples. Tá? Tem bastante detalhezinho que se você cair, você vai cair ali numa areia movediça. Você vai tentar sair, vai patinar e você vai afundar sempre. Mas quando você tem domínio da ferramenta, quando você tem domínio da sua ação, quando você sabe do que você está falando e que você está apresentando para esse cliente, isso flui, isso vai embora e um cliente fala para o outro, um fala para o outro, porque esse cliente aqui, ele fez o projeto dele do jeitinho que ele quis. Ele já tinha ido ver muitas outras casas, muitas visitas, tá? E visitas de casa de mais de 2 milhões, muito mais. E o que desanimou eles era um valor alto, por um projeto que eles não tinham gosto, em um dado momento, como eu disse no nosso encontro de ontem, a sala não agradou, o revestimento da sala que não gostou, ou a cozinha pequena, alguma coisa assim. Então tudo levava eles a não aceitar e que a casa pronta não desse aquela vontade, aquela sempre que fala assim, não, essa daqui é para mim, essa daqui é minha. Eles não encontraram nada disso. E quando chegou para a gente, eles não conheciam a construção financiada, eles não conheciam a possibilidade do financiamento, eles iam tentar fazer os pagamentos e os aportes mensais ali, tirando dinheiro de recurso próprio, tirando dinheiro de empresa, tirando dinheiro daquilo. E que outra coisa, se caísse num mês ruim para eles, que eles não tivessem recurso, é para a obra do meu jeito. Então, quando chegou para a gente explanou tudo isso para eles, falou, a gente pode fazer dessa forma, a gente pode quitar o seu terreno, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assado. Eles falaram, poxa, eu não sabia que era isso, não sabia que era possível, não sabia que a gente podia fazer uma casa deste padrão, a gente não sabia que podia fazer uma casa nesse patamar, usando esse recurso. Porque quem é de uma classe baixa acha que quem pode fazer é quem é da classe alta. Quem é da classe alta acha que quem pode fazer só quem é da classe alta. Então não tem nada disso, é para todo mundo. É para todo mundo que atenda aos pré-requisitos do banco, é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tem uma renda, qualquer pessoa que tenha um bom nome na praça, ele pode fazer, entendeu? Então, o que a gente falou ontem, hoje a gente está trazendo essas posições, esse processo que é entre você fazer a captação desse cliente, fazer toda a simulação, fazer todo o desenvolvimento do banco e construção até o alvará final. Então hoje a gente trouxe isso daqui para vocês, tá? Para vocês já irem entendendo um pouco mais, irem se habituando
com o linguajar, com os itens, com cada detalhe que tem dentro da construção financiada e cada um montar o seu perfil, né? Você pode, ou eu falo aqui do estado de São Paulo, mas tem gente aí que fala do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Brasil inteiro. Então, uma casa que para a gente aqui, tá? Para uma construção, essa daqui saiu por 1.400, 1.400.000. Em uma determinada região ela pode valer 2, 3, ela pode valer 1, ela pode valer 800. Então, cada região, cada profissional e cada área, ele tem a sua particularidade. Então, você que está aqui com a gente, você tem que identificar isso dentro da sua área de ação, do seu raio de ação, se você trabalha em município, se você trabalha em vários lugares, trabalhando com a arquitetura, por exemplo, um arquiteto ele consegue atender várias cidades de longe. Uma construtora já é um pouco mais difícil, uma logística mais complicada. Então a ideia é essa daqui para a gente, apresentar isso, tá? Trazer essa ideia para vocês soltar aquela primeira fagulha, para começar aí sim o negócio expandir e a gente começar a modelar cada um da sua maneira. Mas eu posso falar para vocês que é uma área muito promissora, é uma área com muito recurso, tá? Recurso financeiro e recurso de pessoas, assim, de clientes, porque é o que eu disse ontem, é o que eu falei hoje, é o que eu vou falar sempre. É uma informação que nem todo mundo tem, é uma informação que nem todo mundo conhece, tá? Então, quando a gente traz isso para a pessoa e consegue mostrar para ela de uma maneira efetiva, a pessoa ela fica encantada e realmente isso acontece, funciona. E quando você domina isso, às vezes você pode ser o único da sua cidade que faz isso. Às vezes, muitas das vezes, dependendo do porte da sua cidade, você pode ser o único que vai saber trabalhar com isso. Tá? Então, o intuito dessa semana da gente estar aqui, nesses encontros, para a gente conseguir desenvolver, é trazer justamente esse conhecimento e esse start para vocês, né? Para cada um conseguir puxar o seu desenvolvimento e levar isso cada vez mais para frente, desenvolver sua parte profissional, sua parte financeira, que é muito importante, e cada um ajustar a sua realidade. Hoje a gente vai parando por aqui, tá? Queria agradecer a todo mundo que está disponível aí com a gente no YouTube, nas nossas salas de aula aqui, que estão espalhadas, pessoal do Instagram também, muito obrigado. Amanhã a gente vai retornar, a gente vai colocar algumas outras situações aqui de exemplos reais, números reais, de obras que a gente fez, de financiamentos que a gente fez, e para a gente entender um pouquinho mais como que isso acontece efetivamente, vocês vão ver números reais, tá? Então amanhã a gente está de volta, queria agradecer a todo mundo, uma boa noite e até amanhã.